Olá, crianças, vamos começar a nossa 10ª aula em rede. Estamos hoje de aniversários, vamos comemorar, estamos de aniversário. 10ª aula, parabéns para nós, uhul! 10ª aula em rede, no dia 15/5. Olha, observando aqui os 5 mês, a metade do mês, mês 5 representa mês de maio. Então, vamos para a nossa rotina de hoje. Caderno de produção textual, dica de leitura, caderno de matemática e, para finalizar, as nossas orientações na nossa 10ª aula em rede. Vamos começar com o caderno de produção textual, então, pessoal. No caderno de produção textual, a última atividade realizada foi fazer um bilhete perguntando, né, o que a mãe leva na mala. Por que a prof fez esse bilhete? Porque uma que nós estávamos comemorando o Dia das Mães e outro porque nós tínhamos acabado de ler o livro O que cabe na mala, né? Cabe na mala. Nós lemos esse livro, fizemos a atividade e tínhamos que fazer o bilhete e enviar para a Pro, certo? Olha só, lembrando, o que é bilhete? O que vai num bilhete? Primeiro, vai o nome da pessoa que está recebendo, depois o assunto, a mensagem, depois a despedida, que pode ser beijos, abraço, pode ser até logo. Depois vai o nome de quem enviou e, para finalizar, vai a data que foi feito o envio do bilhete. Então, na atividade que nós tínhamos que fazer, agora que você já estudou sobre bilhete, chegou a sua vez de escrever um bilhete para sua mãe, perguntando o que ela leva na mala. Era para perguntar o que a gente leva na mala. Aí a pessoa coloca aqui, ó, quando você vai viajar, o que você leva na mala? Ela tá me perguntando o que eu levo na mala. Por quê? Porque nós acabamos de ler o livro, Cabe na Mala, lembram? Então, olha só, por que o bilhete ele pode ser de perguntas, ele pode ser de um aviso, né? A finalidade, o objetivo do bilhete, para que serve o bilhete, né? Então, depois do bilhete, essa atividade a Pro também pediu, tá? Nesse bilhete, a Pro também pediu para enviar para a Pro que vale a avaliação, é para dizer que vocês estão fazendo, que vale nota, ok, pessoal? Deixa uma linha em branco, então, e vamos para a dica de hoje. No caderno de produção textual, olha só, depois da linha em branco, caderno de produção textual, colocar a data do dia de hoje, maio, né? Nome da escola, agora vocês já estão sabendo o nome da nossa escola, a professora, porque é a professora que está trabalhando esse assunto, o nome de vocês e a atividade. Olha pontinho colorido, ó, estudando o bilhete. Pro, eu preciso copiar esse bilhete? Se a mãezinha quiser fazer ou vocês quiserem fazer, é melhor que fique organizado. Aqui foi feito um bilhete, tá? Aqui a gente fez um bilhete. Richard, fui na loja trocar a sandália. Ao se levantar, por favor, arrume o seu quarto. Essa pessoa, ela tá fazendo um pedido, tá? Ela mandou um bilhete, ela deixou um bilhete para alguém. Alguém enviou o bilhete para alguém. Tem todas as características de um bilhete, né? Que nós já estudamos. Tem data, tem o nome da pessoa que enviou. Tem todas as informações necessárias aqui para ser considerado um bilhete. E aí alguém fez esse bilhete fazendo um pedido. Que pedido foi esse? Nós vamos saber. Olha só. Deixe uma linha em branco depois do bilhete e vamos responder as perguntas. Letra A. Copia, respondam. Copia, respondam. Quem escreveu o bilhete acima? Quem será que escreveu aquele bilhete? B. Para quem foi escrito esse bilhete? C. Que pedido tem no bilhete? D. Em que dia que foi escrito o bilhete? Está aqui. Todas as informações de um bilhete, ele está aqui. Certo, pessoal? Essa é a nossa atividade do caderno de produção textual. Vamos, então, para a nossa dica de leitura. Lá vem a história.
lá vem a história. Nossa dica de leitura de hoje, a Pro não conseguiu fazer a impressão da capinha do livro, mas eu prometo que eu vou trazer para vocês verem. Vou colocar no vídeo para vocês verem que livro é esse, para vocês encontrar, e depois no grupo a Pro vai estar disponibilizando o livro, tá? Eu li esse livro, eu já procurei, já li esse livro, O Menino, o Bilhete e o Vento, da Ana Cristina Mello. Então, para o nosso caderno de matemática. O nosso caderno de matemática, vamos ver o que nós fizemos por último no nosso caderno de matemática. No nosso caderno de matemática, lembrei. Nós vimos na última aula gráficos. Nós já tínhamos estudado tabelas e nós começamos a estudar gráficos, certo, pessoal? Então, o gráfico ou infográfico, ele o objetivo é transmitir informação de modo mais fácil, mais claro e rápido com texto e desenho, mais criativos. Depois nós vimos os tipos de gráfico. Nós temos o gráfico de setores, que é conhecido como gráfico de pixel, que é o gráfico que vocês não vão estar vendo, que é um gráfico que vocês vão estudar provavelmente lá no 5º ano, tá? Que ele fala de porcentagens, né? Mas ele é conhecido como gráfico de pixel, é o gráfico de setores. Depois estudamos o gráfico de segmento, que ele é conhecido como gráfico de linha, tá? Esse é o que mais apresenta nos jornais, tá? Eu até vi, ontem eu acabei vendo estava assistindo um jornal e eu vi o gráfico de linha falando do coronavírus. Esse geralmente tem 2 linhas, tal, né? Esse é o gráfico de linha, conhecido como gráfico de linha. Pô, mas isso era para copiar no caderno? Não, só o pai que quisesse copiar, a mãezinha quisesse fazer, mas não era necessário, tá? Ela fez porque para ficar organizadinho para ela já estudando. Gráfico de coluna. Esse gráfico tinha que copiar, porque é o gráfico que nós vamos estudar. É o gráfico que é do 2º ano. Tá? É do 2º ano, comecinho do 3º, vocês vão ver em outras, também um pouquinho no 4º, mas vocês já vão ver outros gráficos também. O gráfico de coluna é conhecido também como gráfico de barra. Ele tá para comparar a quantidade. Quanto João tem a mais, né? Quantos que produziu naquele mês, quantos que produziu no outro mês. Ele tá comparando as quantidades. As colunas podem aparecer deitadas, como pode aparecer também de pé ou deitadas, né? Quanto maior o comprimento da barra, o maior o seu valor representa. Então, vamos lá. Gráfico de barras. Se eu pegar aqui, ó, aqui coincidiu. Então, ele tem o mesmo valor, né? Ele coincidiu aqui. Então, ele tem o mesmo valor. Aqui embaixo, ele ficou no mesmo valor, né? Aqui também foi feito um gráfico de barra para mostrar para vocês também que nós temos também que coincide alguns valores de comparação, tá? De comparação de igualdade, né? Aqui talvez mês de abril, teve diferença, janeiro, fevereiro, março e junho estavam muito parecido, então isso é comparar, tá? Beleza, isso foi na nossa última aula. Na nossa 10ª aula, a gente viu. Vamos deixar uma linha em branco e colocar a data no caderno de matemática. Deixando uma linha em branco, colocando a data. Vamos lá, eu vou dar não precisa dizer que a data é o nome da escola, a cidade onde moro, o nome da professora e o nome de vocês. Gráfico de barra. Isso é para copiar? Não, isso não é para copiar. Isso é para vocês prestarem atenção que a Pro vai dizer agora. Isso é para vocês prestarem atenção para a gente poder aprender, certo? Ligadinho na Pro. Gráfico de barra ou de coluna, que é a mesma coisa, ele é muito conhecido como gráfico de barra. Ele apresenta todos, tá? Muitas das vezes, o gráfico, tá? O que mais representa é o título. Ele vem sempre com o título. Todos os gráficos, ele vem com o título e ele sempre está em cima, tá? O que é o título? Um assunto, atividades de lazer preferida. Qual é o assunto? Lazer. O que é lazer? Fazer as atividades.
que a gente gosta. Por exemplo, caminhar, correr, brincar de bola, de bicicleta, assistir filmes, jogar videogame. Isso é lazer. Então, aqui está o título, certo, pessoal? Aqui está o título. Qual é o assunto? Lazer preferido. Se fosse atividades de esporte, qual é o assunto? Esportes. Cores. Qual é o assunto? Cores. As cores que mais gosta, tá? Depois, as barras, elas podem ser, tá? Vertical ou horizontal. Lembram lá? Vertical, elas podem ser assim, as barras, ou podem ser vertical, assim. Eu acho que até coloquei alguns no vídeo. A resposta, quando eu vou fazer perguntas sobre o gráfico, tá? Quando a gente faz a pergunta, ele sempre vai estar no título, as respostas, sempre no título, nas barras, tá? E aqui embaixo ele sempre vem também, ele apresenta, aqui embaixo ele sempre apresenta o título, não é um título, é um subtítulo da barra. Se é mês, aqui como fala lazer, ó, ler livros, revistas, ele sempre vem denominando, dando nome à barra. Então, olha, lembrando aqui, ó, quanto maior o valor da barra, maior está a sua resposta, né? Olha só também que a Pro quer perguntar para vocês. Qual o título, né? Qual é o título aqui, então? Ele indica claramente o assunto, né? Ele tá indicando aqui o assunto. Qual é o assunto daqui? Olha só, produção de bicicleta Superbike. Aqui tá o título. Do que fala esse assunto? De bicicleta Superbike. Ele tá falando do quê? De bicicleta, Pro. Quantas bicicletas foram produzidas em janeiro? Então, aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, e aqui é os meses do ano. Quantas bicicletas? Lembrando que a resposta está sempre nas barras e no título, tá? Quantas bicicletas foram produzidas em janeiro? Então, eu vou pegar a minha régua e vou lá, aqui, janeiro, 150 bicicletas, tá? Em que mês que a produção de bicicletas foi maior? Então, eu vou pegar a régua, eu vou ver qual é a maior barra. Aqui, qual é o mês? Mês de junho. Em que mês a produção de bicicleta atingiu o menor índice de produção? Vamos lá, então eu vou ver qual é a menor barra. Janeiro. Janeiro essa empresa produziu menos, tá? Certo, pessoal? Deu para entender o que é o sentido para a gente poder conhecer um gráfico de barras? Porque agora, além de conhecer, nós vamos começar a produzir e a responder algumas perguntas, entender como é que é um gráfico, certo? Isso aqui não precisa copiar, tá? Não precisa copiar isso aqui. Deixe uma linha em branco, no caso depois da data, e vamos para o pontinho colorido. No pontinho colorido, agora você deverá fazer um gráfico de barras com o resultado da tabela que você completou no caderno de tarefa. Lá no caderno de tarefa, pesquisa de votação da professora de educação física. Lembra que foi feito, nós fizemos a nossa tabela, a professora fez uma pesquisa e ao invés de botar os alunos responderem com números, eles responderam com risquinho, com barrinhas. Então, nós vamos pegar aquela pesquisa lá na tabela, tá? Já vou mostrar para vocês aonde e qual é. Lá na resposta, nós vamos transformar ele para um gráfico de barras. Olha só. Vocês vão fazer isso aqui no caderno. Isso aqui eu vou querer uma imagem. Quando vocês fizerem a tabela no caderno, vocês vão fazer a imagem e enviar no grupo, tá? Isso aqui vocês vão fazer, vão tirar uma foto e vão enviar no grupo pra gente ver como é que ficou o gráfico de vocês. Pronto. Mas eu não tenho essas figurinhas aqui. O que nós vamos fazer então? Vamos olhar, primeira imagem. Qual é a imagem? Pro natação. Então, eu vou escrever natação. O que ele está fazendo aqui? É basquete.
Então, eu vou escrever basquete. Qual é esse esporte aqui? Voleibol. Voleibol. Esse esporte? Futebol. E esse esporte aqui, que lembra que a prof ficou na dúvida, que é o do Guga Kirten? Tênis, né? Não é tênis de mesa, é tênis de quadra, né? Eu acho que é tênis lá, ping-pong, né? Não é ping-pong, tá? É tênis de quadra. Então, respondendo aqui embaixo, façam a barra, tá? Façam as barrinhas. E aí, agora a gente vai pegar a pesquisa que foi feita lá no caderno de tarefa. Vou mostrar para vocês qual é a pesquisa que foi feita lá, a professora de educação física. Ela fez, achei aqui, ó, faça uma tabela, substitui os desenhos por palavras e trace os números. Essa aqui, olha, natação, basquete, vôlei ou voleibol, futebol e tênis. O que é para fazer? Vocês vão transformar esse número aqui, tá? Vocês vão pegar essa votação aqui e vão inserir aqui. Como assim, Pro? Não entendi. Então, olha só, natação. Quantos votos teve na natação? 9 votos. Então, eu vou achar aqui natação, vou pintar 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pintei 9 quadradinhos, pintei uma barra. Vai ficar um gráfico muito lindo. Façam isso, registrem e tirem foto para Pro, mandem envio para Pro. E agora, olha só como é legal avaliar, fazer essa comparação. Qual o esporte mais votado? Pro, isso é para responder para ti? Não, é só para vocês pensarem. Qual o esporte que foi mais votado? Quantos alunos votaram em natação? E quantos votaram no futebol? Qual o esporte menos votado? Qual a diferença entre o esporte o esporte de basquete, que os alunos votaram, e o esporte de voleibol? Quantos alunos votaram no voleibol e quantos votaram no basquete? Isso é para pensar, tá? Isso é só para pensar. O que a Pro quer que vocês façam, então? Isso aqui. Isso aqui a Pro quer que vocês façam, tá? Então, façam essa tabela lá, façam esse gráfico, tabela não precisa fazer porque já está pronta no caderno de tarefa. Façam esse gráfico aqui, pintem colorido, tem 1, 2, 3, 4, 5 esportes, pintem cada uma cor diferente para a gente poder observar como ficou o gráfico de vocês. No livro de matemática, na próxima aula, a Pro vai dar já lá no caderno de vocês, no livro, para vocês fazerem já no livro, porque tem vários gráficos no livro que a gente já vai começar a fazer, tá? Façam esse e enviam a foto para a Pro. Então, a nossa aula de hoje, vamos para nossas orientações. Para finalizar a nossa aula de hoje, vamos para nossas orientações do dia. Primeira dica, faça as atividades no seu tempo, não deixe acumular. O que eu quero falar com o tempo? Tá? Não precisa levantar de manhã cedo para fazer a aula, ficar agoniado para fazer a aula, só que tem que fazer a nossa aula, tá? Tem muitos pais deixando para fazer tudo num dia só ainda. Então, vamos lá. O que eu quero dizer? Faça no seu tempo. Acordou, toma um cafezinho, tá? Vão brincar um pouco e vão fazer atividade. Se a mãezinha não tá em casa de manhã, façam atividade à tarde. Se o paizinho não tá à tarde, façam de manhã. Isso é o seu tempo, tá? Faz um pouco de manhã, faz um pouco à tarde, tá? Mas não deixem de brincar também. Mas não é só brincar, a gente não está em férias, tá, pessoal? Segunda dica da nossa aula, enviar vídeos para a professora Senilde, fotos nas terças e nas sextas-feiras, lembrando, tá? Somente nas terças e nas sextas, pra gente ficar melhor organizado. Terceira dica, a Pro está atendendo o outro horário, mas
A Pro está sempre disponível para estar conversando com os pais ou o responsável sempre na terça-feira. Por isso que nós não temos aula na terça-feira, aula dada, senão seria aula mesmo, tá? Esse dia a Pro está trabalhando só para tirar as dúvidas. Quarta dica, desculpa. A nossa quarta dica da aula é sobre o kit alimentar. Assim que sair o kit alimentar, que a diretora disser está pronto e vamos distribuir, a Pro vai dizer lá no canal da Pro, pessoal, vamos tirar, vou dizer no canal, vamos retirar, tá pronta o kit alimentar, vamos lá buscar, certo, pessoal? E a quinta dica, participação das atividades. Quando a gente recebe as atividades de vocês, vídeos, imagens, tanto a professora de artes quanto a professora Senilde e a professora de educação física, né? Quando a gente pede a atividade para vocês e que vocês mandam fotos ou imagens, ali vocês estão sendo avaliados, está sendo dado a nota. Tem pais que ainda devendo atividade para Pro, e a professora tá mandando recado, tá perguntando se os pais estão conseguindo acompanhar. Isso é uma avaliação, é o rendimento de vocês. E lembre-se sempre da sexta dica, leitura. Bons estudos, lembrando então, na nossa aula, tamo junto. Lembre-se sempre, tamo junto.